Bom, vou começar aqui, né, dando boa noite a todas e todos. Meu nome é Bruno Borges, eu faço parte da equipe de fomento da Secretaria Municipal de Cultura e hoje a gente vai estar falando sobre mais um edital da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que é o Decentra 2021. A gente está fazendo essa caravana esse ano também em formato digital, só para vocês terem ideia. Essa iniciativa da caravana, ela começou em 2017 e 2018, com a retomada dos editais. Em 2016, a gente não teve edital de fomento em Belo Horizonte, e em 2017 a gente retomou esse calendário de editais, e junto a essa retomada, a gente também começou essa iniciativa, que a ideia dela era percorrer as regionais de Belo Horizonte, falando um pouco, batendo um papo sobre os editais que estavam vigentes, né, que estavam com as inscrições abertas. A gente começou isso com o edital 2018, 2019, e 2017, 2018, e os editais 2018, 2019, também todos eles, a gente foi percorrendo as regionais por meio dos centros culturais, e a gente conversava com o pessoal sobre os editais, tirava dúvidas, mas veio a pandemia, a gente teve que adaptar essa realidade, e começamos, então, em 2020, essa caravana virtual. Foi uma iniciativa até bastante interessante, a gente gostou desse formato, esperamos que essa pandemia passe, né, bastante rápido, a gente possa retomar as caravanas no formato presencial, percorrendo as regionais, mas essa é uma possibilidade que a gente acha que a gente vai continuar com ela, porque atinge outras pessoas. A gente pode fazer essas gravações e deixar disponibilizado no site para atingir o maior número possível de pessoas. E hoje a gente vai estar falando do edital Decentra 2021 do Fundo Municipal de Cultura. As informações gerais, a gente sempre começava, né, sempre começa as caravanas com essas informações gerais. E a primeira delas é sobre legislação. Óbvio que aqui a gente não está falando para vocês conhecerem a fundo toda a legislação que está por trás dos editais de fomento, mas é sempre bom, interessante, conhecer um pouquinho, dar uma lida, porque muitas das coisas que vocês vão ver no edital, vocês vão perceber que elas estão no edital, porque existe uma legislação que obriga. Então, exigências, regras, tudo isso existe nos editais porque tem uma legislação por trás que determina que assim o seja. E a legislação que abarca os editais de fomento é a Lei 11.010 de 2016, é a Política de Fomento Municipal. É uma lei até recente, né? Ela veio substituir a 6498, que era a antiga Lei de Fomento, e toda lei ela tem um decreto que regulamenta. A lei diz o que pode ser feito, o que pode acontecer, e o decreto diz como aquilo pode ser feito. Então, eles fazem sempre um combinadinho. Então, você conhece a lei que explica como é essa política de fomento no município e o decreto que fala como essa lei vai ser aplicada no município. Então, é uma dica aqui interessante, se vocês tiverem disponibilidade, conhecerem um pouco da legislação que está por trás desses editais, vai ajudar vocês e muito a entender também a dinâmica dos editais. E a gente vai começar agora a falar desse edital Decentra 2021. Só um minutinho. O Decentra, ele faz parte do Fundo Municipal de Cultura. Mas o que é isso? É o Fundo Municipal de Cultura. Em Belo Horizonte, a gente tem duas modalidades de fomento. Uma é o Fundo Municipal de Cultura, a outra é o incentivo fiscal, que é por meio de renúncia fiscal. Vou falar primeiro do incentivo e depois eu volto para o Fundo Municipal de Cultura. O incentivo, quando o projeto é aprovado, aquele proponente se torna um empreendedor, ele vai ao mercado buscar empresas que estejam interessadas em patrocinar aquele projeto. E a empresa, então, patrocinando aquele projeto, tem um benefício fiscal. Ela pode deduzir o recurso que ela repassou para o projeto do imposto devido ao município. No caso de Belo Horizonte, o imposto é o ISS-500, que é imposto sobre serviço de qualquer natureza. Mas estamos falando agora do Decentra, que faz parte do fundo. O fundo ele não tem esse intermediário. O projeto é aprovado e o proponente que
propôs, aquele que apresentou aquele projeto, então ele recebe, né, ele vira um empreendedor e ele recebe o recurso direto do município. Então, você teve seu projeto aprovado, a gente repassa o recurso que foi aprovado para aquele projeto, para aquelas ações, para você poder executá-lo. A publicação do edital aconteceu em 20 de setembro de 2021 e ela vai até 20 de agosto. Então, são 31 dias de edital aberto para as inscrições. A verba total destinada, a gente teve um acréscimo de praticamente 50% dos recursos do Decentra. O último Decentra foi 1 milhão e 60. E esse Decentra agora de 2021 é 1 milhão e 560, entendendo, obviamente, que o setor da cultura, né, a cadeia produtiva da cultura, ela foi extremamente afetada pela pandemia. Então, aumentando esse recurso em mais de 50%, a gente proporciona um maior número de contemplados e a gente pode ativar, de alguma forma, essa cadeia produtiva da cultura nesse momento que ela mais precisa. Bom, o Decentra, ele é dividido em setores artístico-culturais, então são projetos de todos os setores. O Decentra, a ideia inicial dele, e é o que a gente persegue hoje, é ser um edital para preparar os empreendedores, preparar os agentes culturais, para que eles possam tocar um projeto com recursos maiores, um projeto do Fundo Multilinguagens, um projeto do incentivo fiscal. Então, ele é muito nos moldes dos editais de maior teto orçamentário, mas de uma forma mais simplificada, para vocês entenderem um pouco essas dinâmicas que estão por trás da execução de um projeto, não só de apresentação, de como construir um projeto, mas depois mesmo de vocês contemplados a dinâmica de execução de um projeto cultural, que é complexa. Então, no Decentra, a gente tenta deixar isso um pouco menos complexo para preparar os empreendedores, os proponentes e empreendedores, para que possam alçar voos maiores e, sim, se profissionalizarem e pleitearem recursos em editais de tetos maiores. O edital Decentra, ele tem um teto único. Vou voltar um pouquinho lá que a gente estava falando de recursos, é 1 milhão e 560. E todos os projetos, eles têm tetos únicos, de 20 mil reais. Então, você pode apresentar uma proposta e desde que aquela proposta caiba em um orçamento de 20 mil reais. Você não precisa apresentar uma planilha financeira, item por item, como é no incentivo fiscal, como é no Fundo Multilinguagens. Você apresenta um plano de utilização dos recursos, que é uma forma mais simplificada de apresentar como serão os gastos daquele projeto, mas o teto sempre é o mesmo, 20 mil reais. E você pode apresentar projetos nessas 9 linguagens artísticas que a gente tem aqui, setores artístico-culturais, que é artes visuais e design, o audiovisual, que tem um subsetor, que é a cultura digital, circo, dança e teatro, que são as artes cênicas, né? Literatura, música, patrimônio. Patrimônio também é um setor um pouco maior, que ele abarca diversos subsetores, que são as culturas populares tradicionais, as culturas populares urbanas, gastronomia e cultura alimentar, moda e vestuário, memória, arquivo e museus. É sempre bom lembrar, né, que esses subsetores eles têm que ter uma correlação com o setor mãe, né, o setor principal. Então, a gente está falando aqui de moda e vestuário no prisma do patrimônio, memória, arquivo e museu, obviamente no prisma do patrimônio, gastronomia e cultura alimentar, assim como as culturas populares tradicionais e urbanas. E a gente também tem um outro setor, que é o multissetorial. A gente entende que existem projetos que têm essa intersetorialidade. É um projeto de dança, mas ele tem muito do patrimônio, porque a cultura popular urbana, ele tem bastante do audiovisual, das artes visuais e design, por exemplo, de hip hop, por exemplo, que ele dá ele transita em muitos setores, né? Ele é música, ele é dança, ele também está envolvido com as artes visuais, então tem essa categoria do mundo setorial. Isso a gente tem essa categoria desde 2017,
para construir estatísticas, para construir dados, a gente precisa disso a longo prazo, para que esse setor multissetorial ele tenha um percentual específico do orçamento daquele edital destinado para essa categoria, né, para esse setor. Mas hoje a gente tem como um setor possível de você se inscrever no multissetorial, mas se você inscreve seu projeto no setor multissetorial, você tem que indicar qual o setor afim principal. Ele tem que ter um setor afim principal. Pode ser a música, pode ser a dança, pode ser o patrimônio, você tem que indicar o setor afim. Por quê? Porque, de acordo com o plano bianual, esse plano bianual uma diretriz aprovada pelo Conselho Municipal de Política Cultural, que é o COMUC, que é um órgão deliberativo, e é um órgão paritário, ele é composto tanto por membros do poder público, como eu, como membros da sociedade civil, que são eleitos pelos seus pares. E o COMUC, ele auxilia a Secretaria Municipal de Cultura, em última instância, a Prefeitura, na construção das políticas, das políticas culturais de Belo Horizonte. Então, como que ele, por meio do plano bianual, ele destina percentuais de todos os editais para os setores artísticos e culturais. Então, artes visuais e design, que eu citei para vocês, 10% daquele 1.560.000 vai para projetos inscritos em artes visuais e design. 12% para projetos do audiovisual, assim como o circo tem 4%, a dança 6%, a literatura, a leitura 8%, a música, que é sempre campeã de inscrições, ela tem 28%, patrimônio e teatro. Vocês percebem que não tem um percentual desse recurso, né, de 1.560.000, destinado especificamente para o multissetorial. Isso ainda é uma política em construção, a gente espera que, né, num lapso temporal, aí, talvez de alguns anos, a gente consiga ter dados estatísticos suficientes para que a gente possa levar para o COMUC e ter um percentual específico para projetos que tenham essa intersetorialidade e que tenham mais de um setor envolvidos nele. Mas importante para a gente saber aqui, na hora da inscrição, eu tenho que saber o setor do meu projeto. Se o meu projeto for multissetorial, ok, eu vou informar que o meu projeto ele é multissetorial, mas eu vou indicar qual que é o setor afim principal, porque é naquele setor que o seu projeto vai disputar o recurso. Bom, quem pode se inscrever no edital Decentra? Diferente de outros editais, multilinguagens, diferente do incentivo fiscal, são só pessoas físicas. Então, pessoas físicas maiores de 18 anos. Esse edital não permite pessoas jurídicas. Então, consoante com qual que é a vocação do edital Decentra, né? Um edital para empreendedores que estão começando, para aqueles primeiros projetos que você toca, para você, sim, estar mais familiarizado com esses mecanismos de fomento e se tornar um empreendedor do Fundo Municipal de Cultura Multilinguagens ou do incentivo fiscal, mas, nesse momento, só pessoas físicas é pré-profissionalizante. Então, e os proponentes todos, né, quem propõe o projeto, quem é responsável pelo projeto, deve ser domiciliado em Belo Horizonte e ter atuação, obviamente, né, na área cultural e ter que comprovar essa atuação por meio de um currículo, ou, né, um currículo detalhado e também um dossiê com material comprobatório que a gente chama de clipping, né? Quais foram as suas atividades, quais foram suas ações culturais anteriores à proponência daquele projeto. Vedações. É vedada a inscrição de projeto já aprovado em quaisquer dos editais oriundos da política, qualquer dos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura publicados no ano passado, ou na modalidade plurianual do edital 2017-2018 incentivo. Ou seja, são projetos que já estão sendo incentivados, já estão sendo fomentados pelo município, é vedado ser fomentado em duplicidade. Bem como o projeto também inscrito em editais oriundos nessa política de fomento, ou seja, editais da Lei de Incentivo, publicados nesse ano. Então, o projeto que você propôs no edital Multilinguagens ou no BH nas telas, que estão em fase de análise atualmente. Eles não podem ser reapresentados aqui.
o que seria até mais difícil, porque são editais com tetos um pouco maiores, é um projeto diferente, né? Tem que descer para R$20 mil. Bruno, Sim? só uma correção, porque você falou que não podem ser inscritos projetos da modalidade plurianual de 2017 e 18. Nesse é 18 e 19. Eu errei. Então, vamos voltar aqui, gente, para ter a informação certinha. Está gravado isso, né? Então, são projetos aprovados nos últimos editais de 2020, ou então na modalidade plurianual do edital 2018-2019 do incentivo fiscal. Bom, vamos lá, como se inscrever no edital Decentro. A gente tem dois sites, né, dois endereços aí básicos, que são os endereços referência, né, os links referência dos editais. Primeiro, é o edital é o site da PBH, da LINIC. pbh.gov.br/LINIC. Você vai buscar lá qual que é o edital Decentro. A gente tem editais encerrados, editais em andamento. Você clica no Decentro. Inclusive, tem até um link específico do Decentro, né, pbh.gov.br/Decentro 2021, mas por meio do /LINIC você também vai encontrar o edital, e lá você vai ter todas as informações referentes ao edital. Então, é o edital em si, todos os anexos que compõem aquele edital, muita atenção, porque alguns anexos fazem parte da inscrição, alguns anexos são somente para consulta, mas outros anexos fazem parte da inscrição. Você tem que preenchê-los e enviá-los. O formulário de inscrição, que é básico, né? Você tem que preencher esse formulário, é um formulário offline, um formulário em PDF, então é ali onde você vai descrever a sua proposta. Tem os campos de descrição, de objetivo, justificativa, você vai falar qual que é o cronograma daquele projeto, tem o plano de utilização de recursos, onde você vai falar, ó, desses R$20 mil, eles vão ser gastos dessa seguinte maneira. Você não tem que colocar todas as rubricas, detalhar, mas em linhas gerais dizer como aquele projeto vai ser executado. Tanto vai ser para pagamento de pessoal, vamos falar de um projeto de teatro, vai ter o elenco, vai ter tantos R$1.000 desse orçamento, uma parte vai para a equipe técnica, outra parte é para locação de espaço, se for o caso. Não, eu não vou fazer no espaço, eu vou fazer virtual. Então, uma parte vai ser para a contratação dessa estrutura virtual, para eu poder fazer meu espetáculo virtual. Enfim, vai descrever ali a sua proposta. O manual de inscrições, com perguntas e respostas, com as perguntas e respostas que a gente vem identificando, né, ao longo dos editais, ao longo dos anos, que são aquelas mais frequentes. Um canal de dúvida e atendimento, você não encontrei a minha dúvida no perguntas e respostas, o manual de inscrição não me ajudou. Então, você tem um canal de dúvidas e atendimento, você manda para a gente a dúvida, a gente te responde, e o link, propriamente, para as inscrições. Esse link vai te levar a um outro site, a um outro endereço, que é o Mapa Cultural BH, que é o www.mapaculturalbh.pbh.gov.br. Lá é onde você efetivamente vai concluir a sua inscrição. Então, você tem seu formulário de inscrição todo preenchido, você já tem todos os documentos necessários, identidade, CPF, comprovante de residência, você já tem tudo aquilo consolidado e ali guardadinho numa pastinha do seu computador. Você, se não tiver cadastro no Mapa Cultural, faz um cadastro, é muito simples. O Mapa Cultural, comparando muito mal, é como se ele fosse uma rede social da cultura. Ele foi feito, obviamente, não com esse objetivo. O objetivo dele é fazer um mapeamento mesmo dos agentes culturais de Belo Horizonte. Depois você faz um perfil, assim como você tem um perfil na sua rede social preferida, você faz um perfil no Mapa Cultural, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua atuação cultural, e pode participar de tudo o que acontece dentro do Mapa Cultural, e os editais da Lei de Incentivo acontecem dentro do Mapa Cultural. Então, lá você vai poder fazer o seu cadastro de agente e preencher um outro formulário, que aí, diferente do formulário de inscrição, é a ficha de inscrição online. Você responde umas perguntas, elas estão numa ficha online de inscrição, você preenche tudo aquilo, envia os anexos, né, formulário, dossiê comprobatório, os anexos opcionais para enriquecer a análise da sua proposta, e clique em enviar. Não
não se preocupem, vocês têm que fazer isso de uma vez só, não. O mapa cultural, você inicia uma inscrição, já te dá um número daquela inscrição, mas você pode ir salvando. Você pode começar hoje, escrever um pouquinho lá, preencher alguns dados, esperar, salvar, amanhã continuar, e tudo isso você pode fazer ao longo do tempo. Não precisa ser em um único acesso, não. Você pode deixar lá salvo e ir complementando. A partir do momento que você clica em enviar, aí não. Aí você não tem como alterar mais aquela sua inscrição. Mas enquanto você vai só salvando aquela sua inscrição, tranquilo, você pode tirar, colocar arquivo novamente, editar informações, tudo isso é permitido no mapa cultural. Regrinhas básicas do Decentra, que são umas regrinhas de todos os editais também. A primeira é que cada proponente ele pode escrever somente um projeto. Então, você, enquanto proponente, pode inscrever um projeto cultural. Não, caso você inscreva mais de um projeto cultural, só aquele último inscrito é que vai ser considerado. Todos os outros vão ser cancelados. Então, você pode, equivocadamente escrever 2 projetos distintos, a gente só vai considerar o último inscrito, ou, a gente estava falando aqui agora, você fez toda aquela sua inscrição, achou que estava tudo ok, clicou em enviar, lembrou, putz, queria colocar aquela outra informação, gostaria de colocar esse outro arquivo, que seria bastante enriquecedor para a minha proposta. Não tem problema, você começa uma nova inscrição, faz tudo de novo, envia o mesmo projeto, coloca todos os anexos que você quiser, clique em enviar de novo, a gente vai desconsiderar aquele primeiro envio, considerar somente esse segundo. Mas a questão de mesmo proponente é uma leitura um pouco mais ampla. Não é só eu, Bruno Borges, por exemplo. Eu inscrevi um projeto, você escreveu o segundo, ele vai ser considerado o primeiro, não desconsiderado. Mas mesmo proponente, esse conceito é um pouquinho mais amplo. São todas as pessoas físicas que também sejam sócias ou coligadas de alguma maneira, mas que principalmente apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros. Aí você pode perguntar, mas por que isso, Bruno? Por que vedar não só a pessoa, mas também esse grupo? Falei lá atrás, que o plano bianual de financiamento da cultura, ele é discutido e aprovado pelo COMUC. Só um minutinho. O COMUC, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Para além disso, o COMUC ele nos auxilia em diversas outras questões relacionadas às políticas culturais de Belo Horizonte. E uma delas, há alguns anos atrás, eles identificaram, olha, a gente está entendendo aqui que esse perfil de projetos aprovados nos últimos editais, eles, de certa forma, contemplam os mesmos empreendedores, as mesmas pessoas, aqueles mesmos grupos econômicos. A gente vê que, às vezes, tem um projeto aprovado por A, um projeto aprovado por B, mas eles fazem parte de um mesmo grupo cultural e, em última instância, é o mesmo grupo cultural que está executando 2 projetos distintos. E a gente tem uma infinidade de agentes culturais em Belo Horizonte que não estão sendo atendidos por conta dessa concentração de recursos. Vocês, Secretaria Municipal de Cultura, têm que ter mecanismos nos seus editais para evitar essa concentração de recursos em determinados e pequenos grupos de agentes culturais. Então, é por isso que existe essa vedação. Essa vedação está lá para evitar que o recurso ele fique concentrado. Afinal, o nome desse edital ele é Decentra. A vocação desse edital é fazer com que o recurso chegue nas bordas da cidade, que chegue a agentes culturais que nunca aprovaram projetos culturais, que cheguem em agentes culturais que não estão tão inseridos assim nesses mecanismos de fomento. Então, é por isso que existe essa regra. Bom, eu estou vendo aí que está faltando um azinho ali na desconcentração de recursos, mas também consoante com isso, com essa ideia de desconcentrar recursos, existe um mínimo do orçamento total
desse edital que vai para cada regional. Daquele R$ 1.560.000, que é o orçamento do Decentra, no mínimo 3% tem que ir para cada uma das regionais. Também um mecanismo para desconcentrar, para facilitar que esse recurso chegue nas bordas da cidade. Então, 3% para o Barreiro, no mínimo para Centro-Sul, 3%, e assim, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova, fica garantido que 3% dos recursos desse edital vão, no mínimo, para cada uma dessas regionais. Mais uma ação de desconcentração. Critérios de análise do Decentra. É muito complicado aqui a gente falar minuciosamente sobre os critérios de análise. Então, a gente vai falar aqui de blocos. Eles são blocados. É óbvio que dentro de consistência do projeto, por exemplo, a gente tem diversos outros subcritérios. Acessibilidade e democratização, tem o subcritério de acessibilidade, tem o subcritério democratização. Execuibilidade, também tem outros relacionados a cronograma, ao plano de utilização de recursos, e tem os impactos culturais, que tem diversos outros subcritérios. A gente fala um pouco em linhas gerais desses critérios, né? A consistência fala sobre a clareza daquele projeto, o quão bem descrito ele foi, as ações, elas estão bem delineadas. A gente sempre gosta, né, de falar, eu e a Cris também, que um projeto cultural é uma história que você está contando para quem não conhece essa história. Então, você está apresentando um projeto cultural e uma Câmara, um conselho, que é a Câmara de Fomento à Cultura Municipal, ela é composta por membros do poder público também e por membros da sociedade civil eleitos, essa Câmara que vai analisar o seu projeto. E ela, de antemão, não conhece essa proposta. Então, a consistência se dá nisso. O quão bem descrita essa proposta se você conseguiu colocar objetivos nítidos, que após a execução do projeto, eles podem ser mensurados. Eu vou fazer X apresentações na regional tal, ou não vai ser na regional, vai ser numa plataforma virtual, essa plataforma virtual vai ser essa, a forma de acesso vai ser essa, eu tenho uma perspectiva, uma estimativa de atingir esse perfil de público e essa quantidade de público. Então, tudo isso faz parte da consistência daquele projeto. Acessibilidade e democratização é exatamente o que o nome diz, o conceito é exatamente o que o nome diz. Acessibilidade são aquelas ações que o projeto propõe para promover a acessibilidade, tanto física quanto qualquer outra, e a democratização são aquelas medidas que você tem no seu projeto para que ele atinja o maior número possível de pessoas. Esses dois itens, a gente vai falar um pouquinho mais à frente deles. Execuibilidade, bom, você contou a sua história ali, na consistência. O meu projeto, ele vai acontecer. O que eu pretendo fazer é exatamente isso. Você contou tudo aquilo muito bem. A execuibilidade é quão bem você conta como aquilo vai acontecer. Então, o seu cronograma ele é bem feito? Todos os prazos ali estão condizentes com o que é a ideia do seu projeto? Isso diz da execuibilidade. Aquele plano de utilização de recursos, ele é condizente com tudo aquilo que você propôs? Até em termos de... o recurso ele é pequeno, ele não é um recurso muito alto, são R$20 mil. Então, todas aquelas ações cabem nesse orçamento, ou estão para além, ou estão aquém, né? Esse projeto está muito caro. Tudo isso diz um pouco da execuibilidade. Então, são o cronograma, o plano de utilização de recursos, aquela equipe envolvida com o projeto, a capacidade do proponente, né, que vai se tornar um empreendedor, de executar aquele projeto. Impacto cultural e os efeitos multiplicadores dizem respeito aos impactos daquele projeto, o retorno social daquele projeto, a perspectiva de continuidade, permanência daquela ação para a população. Os agentes envolvidos também, né, são novos agentes.
o empreendedor é o primeiro projeto que ele está empreendendo, tudo isso impacta, né, na cadeia produtiva da cultura. O Decenta, como eu disse, ele tem essa vocação e a pretensão de ser um projeto, pode ser um edital do primeiro projeto de cada um. Então, isso conta também no impacto cultural, os efeitos multiplicadores daquele projeto. Ele é um projeto que envolve uma equipe interessante, ou ele está concentrando o recurso? Não, é uma grande equipe. Então, tudo isso está envolvido aqui nesse critério de impacto cultural e efeitos multiplicadores. Bom, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais detidamente sobre acessibilidade e daqui mais à frente a gente fala sobre democratização. Acessibilidade eu vou ler aqui para vocês, né? São ações e ou medidas desenvolvidas para a promoção da inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas de atividades culturais, tais como pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida e as pessoas com dificuldade na língua e na linguagem. A acessibilidade, talvez seja interessante vocês pensarem, quais são as ações que o meu projeto ele vai contemplar para atingir o público mais diverso possível. Quais as ações que eu vou planejar dentro do meu projeto, porque o meu projeto não tenha barreiras para ser fluido pelo público. Então, é mais nesse sentido, né? Cada projeto tem que ter, no mínimo, uma medida de acessibilidade cultural em conformidade com o objeto e com a sua proposta de programação. É lógico que a gente entende, a Câmara de Fomento também entende, acho que é bom, interessante falar um pouquinho sobre Câmara aqui. A Câmara não sei, né, qual a experiência de vocês assim, com editais, mas não é a Secretaria Municipal de Cultura que faz a seleção dos projetos. Esses projetos são selecionados pela Câmara de Fomento, que é composta por pareceristas, que fazem a análise dessas suas propostas. A Câmara de Fomento ela é composta atualmente por 12 membros titulares e 12 membros suplentes. São tanto do poder público quanto da sociedade civil, uma Câmara paritária, né? Ela tem 12 membros do setor público, 12 membros do setor artístico-cultural para fazer essa análise. Então, essa Câmara também entende que o recurso ele não é um grande recurso, são 20 mil reais. Então, obviamente, essa medida de acessibilidade, quando a gente fala em conformidade com o objeto, é não só nas ações propostas pelo projeto, mas também dentro daquele recurso, daquele orçamento. Então, não precisa ser uma super ação que vai onerar demais o seu projeto. Não, é uma ação de acessibilidade. Deixa eu voltar aqui. É uma ação de acessibilidade que caiba também dentro daquele orçamento e que faça sentido com a sua proposta. Essas medidas, né, de acessibilidade, elas devem integrar, até aqui está falando planilha financeira, mas elas devem integrar o seu plano de utilização de recursos. Então, você tem que ter sempre em mente que essa medida que você colocar no seu projeto, ela tem que caber nesse orçamento. Você tem que prever, de alguma forma, dentro da descrição do seu plano de utilização de recursos. Olha, eu disse que no meu projeto eu vou ter um intérprete de Libras. E esse intérprete de Libras, eu já tenho uma certa experiência, ele custa R$200. Então, coloquei ali, ó, desses 20 mil, 10% ali vão estar, X% vão estar para a minha ação de acessibilidade, que vai ser meu intérprete de Libras, por exemplo. No edital, a gente tem algumas possibilidades, mas não é um rol taxativo. Ali a gente só dá alguns exemplos, né? Então, pode ser intérprete de Libras, audiodescrição, dublagem em português, texto em braille, texto em fonte ampliada, legenda em texto. Às vezes o seu projeto ele tem uma perspectiva de produtos serem vídeos, então eu vou legendar ou fazer um closed caption. A acessibilidade pode ser física também, mas aqui a gente sempre sublinha uma questão. A acessibilidade física, não necessariamente ela vai te dar total no critério de acessibilidade. Porque às vezes você escolhe um espaço que já tem uma acessibilidade.
Não é o projeto que está promovendo uma ação de acessibilidade. Você só colocou um espaço que tem já essa acessibilidade. Então, quando você for propor uma medida, entenda que essa medida tem que ser executada, tem que ser proposta pelo projeto. Mas você pode fazer uma acessibilidade física. Às vezes você vai fazer uma apresentação numa rua, uma praça pública, e você vai colocar alguns itens ali de acessibilidade física, uma rampa provisória, uma rampa que não é fixa, né? Para poder, enfim, as pessoas com mobilidade reduzida poderem circular com tranquilidade. Mas só entendendo que, se a acessibilidade física for externa ao projeto, você pode não ter total naquele critério. As medidas elas devem constar, né, do seu plano de utilização, ou a ausência ela pode ser justificada. Eu falei que eu vou utilizar um intérprete de Libras, mas eu não estou dizendo aqui no meu plano de utilização de recursos que eu tenho um custo com isso, porque fulano da minha equipe, se você perceber, ele tem experiência, ele tem um curso de Libras, ele vai fazer isso. Ou então eu tenho uma parceria com alguma instituição que vai promover algum tipo de acessibilidade. Mas, principalmente, essa medida de acessibilidade já tem que constar dos materiais de divulgação. As pessoas com mobilidade reduzida, ou pessoas com algum tipo de deficiência, têm que entender que o seu projeto não tem barreiras para que elas possam frequentá-lo. Outro item é a democratização do acesso. Então, como a acessibilidade, ela estava mais envolvida na questão de atender um público mais diverso, a democratização são as ações que você consegue amplificar o alcance do seu projeto, atingir o maior número possível de pessoas, mas, obviamente, entendendo o escopo do seu projeto, o objeto do seu projeto. Às vezes, o seu projeto ele é mais intimista mesmo, pela natureza dele. Ele não vai atingir um grande número de pessoas durante a execução, mas você criou ali mecanismos para, dentro daquela perspectiva, dentro daquela natureza do seu projeto, atingir o maior número possível de pessoas. Então, são medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. Então, pode ser gratuidade, ou oferta de ingressos a preços populares, pode ser atividades em centros culturais, quando eles estiverem abertos. A gente espera que em 2022 os centros culturais estejam ainda que em capacidade reduzida, mas atendendo o público, disponibilização de registros audiovisuais das atividades do seu projeto na internet, oferta de transporte gratuito ao público das atividades do projeto, se isso for possível dentro do seu projeto, capacitação de agentes culturais, enfim, são ações em geral que permitam o maior acesso aos bens e serviços gerados pelo seu projeto. Também no edital tem alguns exemplos, mas não estão encerrados ali. Você pode sugerir outra medida de democratização que vai ser avaliada pela Câmara de Fomento, e o seu projeto vai ser pontuado nesse critério a partir dessa análise. Falei ali, né, que oferta de ingressos gratuitos, mas não há obrigação de gratuidade, de forma alguma. Isso não é, eu propus que o meu projeto vai ser gratuito e a gente vai ganhar mais pontos do que aquele que propôs uma ação que vai ter cobrança de ingresso. Não, às vezes essa cobrança de ingresso ela é pertinente, ela faz sentido dentro da proposta que você está apresentando. Né, por meio dela, você vai até conseguir recursos que para a sua equipe, de alguma forma, que isso possa auxiliar dentro da execução do projeto. Então, não é obrigatório que isso seja um item do seu projeto. Meu projeto sempre vai ter que ter ações gratuitas. Não, obviamente, se for cobrado, né, se tiver cobrança de ingressos, ou se for curso, se tiver cobrança para poder se inscrever naquele curso, naquela oficina, que seja a preços populares, que seja a valores acessíveis à população. Contrapartida. Então, todo projeto tem que prever uma proposta de contrapartida. O que é? O município está fomentando a sua atividade.
em última instância, é a população que está fomentando aquele seu projeto. O que você vai dar de retorno para o município, de retorno para a população por conta desse fomento? Isso é a contrapartida. Esses custos da contrapartida, eles não podem ser pagos pelo projeto. Então, eles não podem estar previstos naquele plano de utilização de recursos. Isso é o que o projeto, que você, empreendedor, proponente, o que a sua equipe está dando de retorno para a cidade. E essa contrapartida, ela vai ser acordada com a Secretaria Municipal de Cultura após a aprovação. Você tem que apresentar uma proposta já na inscrição do seu projeto, mesmo para a gente entender se aquela contrapartida não está realmente prevista dentro dos custos do projeto. E ela não é critério de análise, somente nesse sentido, a gente entende, né, da Câmara de Fomento entender que a contrapartida não está sendo executada com recursos do projeto. A gente não precisa, né, sempre que a gente vai fazer a caravana, a contrapartida vira um fantasma. Não é um fantasma, é só essa ideia mesmo. Se você tiver na cabeça que é o que o seu projeto vai dar de retorno para a cidade, para o cidadão, para o município, isso acaba sendo tranquilo. Os exemplos que a gente tem de contrapartida... Oi? Não, rapidinho, só para falar também que a contrapartida, a gente analisa duas coisas, né? Uma é se os recursos não estão previstos, né? Os recursos da contrapartida não estão previstos no plano de utilização, e se a contrapartida não é a mesma, né? Se o proponente não propôs a mesma coisa de contrapartida, acessibilidade e democratização, que tem que ser 3 propostas distintas. Então, é importante de ressaltar isso aqui. Tem que ser outra proposta que não esteja nem na democratização e nem na acessibilidade. Muito bem, Cris. Boa. É isso mesmo que a Cris disse. A gente falou aqui da acessibilidade, a gente falou da democratização, a gente está falando da contrapartida. O projeto tem que apresentar uma proposta de acessibilidade, uma proposta, uma medida de acessibilidade, uma proposta, uma medida de democratização e uma proposta, uma medida de contrapartida. Elas não podem ser iguais entre si. Elas têm que ser distintas. Tem que ser uma atividade, uma ação, uma medida de acessibilidade e outra de democratização e outra de contrapartida, senão isso é despontuado no seu projeto. Vocês vão ver aqui que elas podem ser parecidas com as propostas que estão de exemplo de democratização e contrapartida. Mas é só você ter na cabeça isso. Eu posso até ter uma proposta de contrapartida de doação de produto cultural que vai ser executado daquele projeto. Mas essa proposta não pode ser a mesma de democratização, por exemplo. Tem que ser uma outra. Então, você pode utilizar o que está lá como exemplo de acessibilidade e democratização como uma proposta de contrapartida. Só ter na cabeça, ela não pode ser repetida. Então, exemplos de contrapartida que vão estar lá no edital. Doação de produtos culturais, desenvolvimento de atividades em equipamentos e centros culturais vinculados à Secretaria ou Fundação Municipal de Cultura, oferta de transporte gratuito, disponibilização na internet dos registros audiovisuais. Lembrando, se isso já for uma medida de democratização, não pode ser uma medida de contrapartida também, tem que ser uma medida diversa. Realização gratuita de atividades paralelas ao projeto, tais como ensaios abertos, cursos, etc. Ou outra medida, vocês são muito mais criativos do que a gente, para proporem ações de contrapartida, tendo na cabeça que é o que o projeto está dando em troca daquele fomento que o município está proporcionando aí. Bom, importante aqui destacar que não vão ser admitidos, né, projetos que não possuam caráter artístico ou cultural. Então, o Decentra, como todos os editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, são para contemplar projetos que possuam caráter artístico-cultural. Projetos que não se enquadrem nos setores artístico-culturais. Então, eles têm que estar enquadrados ali nas artes visuais, audiovisual, nas artes cênicas no geral, teatro, circo, dança, música, patrimônio, enfim. E projetos que não se enquadrem em uma das categorias. Então, vocês vão perceber lá no edital que tem um quadro de setores e tem um quadro de quais são as categorias. Você pode ter a categoria de montagem e circulação, tem uma categoria de montagem de
show, de espetáculo, tem a categoria de circulação, de espetáculo, de show, e a categoria de edição de livros. Os nomes não são exatamente esses, mas tem lá as categorias de projeto que você pode apresentar. E um detalhe, eu falei lá do como se inscrever, que você tem que fazer um perfil no mapa cultural. Importante destacar que o próprio proponente ele tem que ser o agente individual cadastrado no mapa. Então, se eu estou apresentando um projeto em nome de Bruno Borges, eu faço o meu perfil no mapa cultural Bruno Borges e faço a inscrição por meio desse perfil. Caso, né, eu, Bruno Borges, faça, por exemplo, uma inscrição em nome da Cris, ela vai ser desclassificada. Eu tenho que utilizar o mesmo agente do proponente. Perdas de pontuação. Vamos lá. Todos os arquivos eles devem ser enviados em PDF. Caso você não envie em PDF, você vai perder meio ponto. Meio ponto para cada arquivo? Não, meio ponto. Se eu enviei um arquivo em formato diferente, ou se eu enviei todos os arquivos em formato diferente, eu vou perder meio ponto. Projetos que não respeitem as regras e limites quanto ao clipping, aquele dossiê de documentos comprobatórios. Vocês têm umas regrinhas, você tem que colocar lá. Às vezes o seu clipping é uma matéria, num site, uma matéria no jornal, você tirou um print daquilo, mas você tem que destacar o nome do proponente ali. Olha, essa matéria fala do Bruno Borges, aqui, ó, você está vendo aqui, estou destacando exatamente a parte que fala de mim. E o proponente ele só pode escrever, pode colocar como clipping, né, um arquivo de até 10 páginas. Muito cuidado também nessas 10 páginas para não colocar uma profusão de links. Né? Essas 10 páginas elas têm que contemplar também aqueles links que vocês colocam. Às vezes vocês colocam 10 páginas e tem diversos links lá e o link te encaminha para uma página com mais 50 páginas ali. O histórico do projeto, às vezes aquele projeto ele já tem uma vida antes do edital. Não necessariamente, mas se houver, você pode colocar o histórico daquele projeto em até 5 páginas e marcar, destacar os nomes, né, que estão contemplados nesse dossiê. Continuando a perda de pontuação, né, quem, como a Cris mesmo lembrou, né, quem não apresentar propostas diferentes para acessibilidade, democratização e contrapartida, vai perder 2,5 pontos. É bastante, né, 2,5 pontos. Uma pontuação bastante agressiva. Os projetos que prevêem, né, que vão prever aqueles custos da contrapartida no plano de utilização de recursos, vão ser penalizados com a perda de 1 ponto. Tudo isso está lá no edital. Logo depois do quadro de critérios, vocês veem quais são os critérios de despontuação, os critérios de perda de pontos. Regrinhas básicas do Decentro, né, os projetos que receberem nota inferior a 60, né, o máximo 100, se o seu projeto tiver menos de 60, vai ser desclassificado. E todos os projetos que receberem nota superior a 60 serão classificados, mas, obviamente, não estão contemplados, né? A aprovação ela fica condicionada mesmo ao recurso daquele edital. Então, os mais bem pontuados, eles vão sendo contemplados até o limite do edital, que é 1.560.000. Atenção aos critérios de desclassificação, artigo 35 do edital. É sempre bom ler o edital como um todo. Ali é a regra do que você vai estar apresentando. Mas a gente destaca alguns aqui. Artigo 35, leia com atenção, que são os critérios de desclassificação. Evite que o seu projeto seja desclassificado. Bom, vamos lá. Tem que ter um preenchimento. Aqui está perda de pontuação, mas é mais um lembrete, né? Preenchimento completo da ficha de inscrição online, do seu formulário, documentação cadastral, anexo da categoria, o clipping, né? Proponente, 10 páginas, histórico de projeto 5 páginas, marcar, grifar, destacar os nomes. Fazendo isso, você evita que o seu projeto perca pontos. Bom, vamos lá. Que outros lembretes rápidos, né? O agente cultural, ele deve ser o proponente. Dá uma olhadinha na descrição, perguntas e respostas.
muitas das suas dúvidas podem estar já contidas nesses 2 documentos, né? Somente arquivo em PDF, com no máximo 5 megabytes, máximo de 15 arquivos anexados. O proponente ele não pode inscrever mais de um projeto. Se ele inscrever, apenas o último vai ser inscrito. E a gente sempre recomenda que antes da inscrição, todos os formulários, todos os anexos, eles já estejam preparados e salvos no seu computador. Isso facilita muito o seu processo de inscrição e vai evitar que você esqueça algum documento e possa ser até desclassificado por conta disso, né? Como disse, é possível salvar a inscrição e concluir depois até o limite do dia 20. As inscrições vão até dia 20 de agosto, mas a gente pede para não deixar o seu projeto para os últimos dias, não envie o seu projeto para os últimos dias, para fim de evitar problemas de congestionamento. Isso pode acontecer. As pessoas deixam para a última hora e a plataforma fica congestionada e isso pode dificultar a sua inscrição. Enfim, no final, nunca esqueça de clicar em enviar. Se tudo estiver ok, tudo estiver perfeito na sua proposta, clique em enviar que a sua inscrição está efetivada. Bom, principais links aqui é só uma passada rápida, relembrar tudo, né? Links principais, pbh.gov.br/limi, que você vai conhecer o edital e tudo que envolve ele. Você vai ter o edital, os formulários, o manual de inscrição, perguntas e respostas, canal de atendimento e o mapa cultural, que é o mapaculturalbh.pbh.gov.br, é o cadastro do proponente e a inscrição em si, né, onde você vai finalizar a sua inscrição. Então, obrigado aqui, a gente encerrou aqui essa primeira etapa. Para quem está vendo a gente depois do dia 12, muito obrigado, espero que esse vídeo que a gente fez aqui te auxilie na sua inscrição. Boa sorte.